Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação. E se você ainda não segue o Mind Asset, aproveita aqui esse início de episódio para ir lá, apertar o botão de follow e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Bom, e hoje a gente está aqui em mais uma edição em vídeo, dessa vez para falar sobre o Itaú Janeiro, a estratégia que acaba de completar 12 meses de vida e que mesmo em um cenário desafiador conseguiu entregar uma performance destacada na indústria. E para falar sobre essa performance e também mais sobre as perspectivas da gestão sobre os mercados, hoje eu conto com a presença do Bruno Serra, que é gestor líder do Itaú Janeiro, e do Guilherme Martins, que é estrategista-chefe dos fundos também. Então, vamos lá, Bruno, Guilherme, sejam super bem-vindos ao Mind Asset. Bruno, mais uma vez aqui, Guilherme estreando. Obrigado. Obrigado, Clara. Obrigado pelo convite de novo. Maravilha. Então, antes da gente começar, eu queria que vocês fizessem uma breve retrospectiva sobre esses 12 meses do Itaú Janeiro, né? A gente sabe que vocês conseguiram conquistar uma performance destacada de CDI mais 4,11%, o que equivale a 137% do CDI nesse período. Então, em um cenário turbulento aí, como é que foi navegar esse mercado e entregar esse retorno para os cotistas? Onde que vocês acertaram? Legal. Bom, obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite para participar mais uma vez. Eu acho que eu posso endereçar essa primeira pergunta. De fato, foram 12 meses bastante difíceis, para falar o mínimo. A gente teve acertos e erros, felizmente mais acertos do que erros, e a gente conseguiu ajustar a carteira quando a gente errou o cenário, às vezes pontualmente, e trazer o fundo para esse resultado aí que bastante razoável, aí, bastante positivo nesses primeiros 12 meses. Eu acho que eu destacaria uma primeira posição que a gente conseguiu performar bem no book de Brasil, que foi uma cabeça de que o Banco Central Brasileiro teria que ser mais conservador do que os investidores estavam imaginando naquele momento lá, 12 meses atrás, quando o Banco Central Brasileiro estava iniciando o ciclo de corte de juros, que foi quando o Fundo Janeiro começou. Tá? A gente achou que, num período de economia crescendo forte, muito estímulo fiscal e uma transição ocorrendo no Banco Central, ia deixar o ambiente muito desafiador para o Banco Central seguir num ciclo de juros mais longo. Tá? De fato, esse call se mostrou acertado a maior parte do tempo. Como a gente tentou remunerar os nossos investidores apostando nesse call? A ideia nunca foi ter uma carteira otimista ou pessimista. A ideia foi sempre ter um book com diversas operações que se beneficiassem de um Banco Central tendo uma postura mais conservadora ao longo do tempo. Que são essas posições? Principalmente uma posição tomada em juros curtos, que é apostar que a queda de juros ia ser mais rasa do que o mercado esperava e depois que o juro ia ter que começar a subir mais cedo do que as pessoas esperavam, o que de fato aconteceu. A gente apostava na queda dos juros longos. No início do corte de juros, as preocupações fiscais, a curva era muito premiada na ponta longa. Os juros longos de 5 anos aproximadamente estavam muito acima dos juros de 1 ano e meio. E a gente pagava juros curtos, apostava que o juro curto ia subir, e o juro longo a gente fazia o contrário. A gente apostava que a taxa ia ser mais baixa, porque o Banco Central, fazendo o correto, ia acabar ancorando a ponta longa de juros, que é o que a gente fala que a prescrição correta de política econômica, acaba derrubando a curva de juros longo. Em paralelo, a gente tinha posições sempre vendidas em dólar real. Essas posições elas geraram perdas para o fundo no início do ano, tá? E a gente tinha posições vendidas implícita que não performaram muito bem, mas também não geraram nenhuma perda relevante para o fundo, nem perda nem ganho. Mas elas tiveram uma composição que deixou o risco-retorno do portfólio do fundo, em particular o portfólio alocado para o Brasil, muito positivo, muito benigno. A gente passou por períodos em que o Banco Central foi menos conservador do que a gente gostaria. Outros momentos, no período mais recente, especialmente, o Banco Central passou a surpreender o mercado de uma forma mais cautelosa, e aí o book andou muito e performou muito, gerou bastante resultado. Aí a gente tem outras posições, em particular do mercado internacional. Eu vou passar para o Guilherme para falar um pouquinho. Legal.
Bom, obrigado também pelo convite, estar participando pela primeira vez. Acho que o mercado internacional, nesses 12 meses, a discussão principal foi voltada para os bancos centrais, né? Primeiro no final do ano passado, até onde o Fed ia subir juros, e ao longo desse ano, quando que eles iam começar a cortar, né? Tem todos os bancos centrais do mundo, mas obviamente o que importava mais nessa discussão era o Fed, né? E ao longo desse ano a gente teve momentos que a gente errou o call, né? Que a gente achou que o Banco Central, que o Fed ia começar a cortar os juros no primeiro semestre do ano, né? Então o começo do ano até abril foi mais difícil para a gente, né? A gente ali, acho que a gente tinha essa posição que era aplicada em juros, apostando que a atividade já estava mais moderada, que a inflação depois de um susto ali em janeiro, fevereiro ia voltar a cair, e não foi isso que ocorreu, né? Em março os dados vieram muito forte ali, até foi um momento que a gente zerou um pouco as posições, não para mudar necessariamente, mas para repensar, e depois até a gente voltou com posições parecidas, né? A gente acha que realmente vai vir um corte, né? E que acabou ocorrendo, né? A gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas no fim foi o grande evento do ano até agora, finalmente chegou o corte de juros do Fed, né? Outros bancos centrais, o ECB, bancos da América Latina começaram a cortar juros também, né? E aí nesse segundo trimestre a gente foi ganhando com essas posições. Agora no finalzinho desse terceiro trimestre a gente começou a achar que o mercado estava exagerando, né? Principalmente nos Estados Unidos. O Powell fez esse primeiro corte de 50 basis points, mas ali ao meados de agosto a gente já achou que o mercado estava começando a exagerar no corte de juros do Fed, né? Mas a grosso modo foi um ano de discutir, a inflação está normalizando, a atividade melhor ou pior em algumas regiões, mas já não estava pressionando tanto a inflação, e os bancos centrais iam começar a cortar os juros, concluindo com o Fed, que foi dos últimos a começar, mas ele começou agora, né? Então, nesses dois momentos, um começo de ano um pouco pior e um segundo trimestre até agora melhor, acho que no net ele foi uma posição boa também até agora, né? Certo, certo. E quando a gente olha, né, faz esse balanço aqui do que foi a performance, a gente vê uma característica bem importante do janeiro, né, que é a gestão de risco, né? Ao longo desses 12 meses, a gente teve um mês apenas negativo em performance. Então, queria que vocês explorassem também esse sentido, como é que funciona na prática esse processo e o controle da volatilidade do portfólio como um todo. Legal. Eu gosto de dizer que a gente não é um grupo de gestores independentes, onde cada um tem o seu limite individual e no final do mês todo mundo presta conta, no final do mês, no final do semestre, todos prestam conta dos resultados ou das perdas geradas. A gente é um time macro de gestão, então a gente atua como um time. Existem limites independentes para cada um dos gestores, mas a gente tem uma direção de cenário macro bem clara por trás. Obviamente, não é só o cenário macro que importa quando você vai se posicionar em algum ativo, né? O risco-retorno de determinada posição, a posição técnica, se os investidores estão apostando demais em determinado ativo e aquele ativo pode ter dificuldade de andar para o lado certo, porque sempre vai ter gente, vão ter outros investidores querendo reduzir aquela exposição no primeiro movimento do lado certo, ou estopando no movimento contrário ao esperado. A gente sempre tenta fugir desses cenários. Então é uma composição entre uma direção macro, que é bastante bem delineada pelo Guilherme, pela equipe dele, e uma gestão bem feita do portfólio. A gente é muito cuidadoso, a gente tenta ser muito cuidadoso com perdas significativas. Tá? A ideia, o meu jeito de assumir risco é ir testando a hipótese aos poucos. A gente sempre parte do pressuposto de que a gente pode não estar enxergando alguma coisa. Infelizmente acontece com mais frequência do que a gente gostaria. Mas quando a gente percebe que não está enxergando alguma coisa, a gente tem os nossos airbags, que é o nosso último grau de se proteger de eventos que vão jogar contra o portfólio, de ser mais cuidadoso, reduzir as posições. Tem limite de risco onde a gente é obrigado a ir reduzindo posições, as posições mais perdedoras. Isso aconteceu, por exemplo, no início do ano. A gente claramente errou uma posição, o que a gente imaginava que seria o fundamento
o dólar cair, né, para o real se valorizar no início do ano. Isso gerou perdas para o fundo, claro, quando a gente erra, a gente perde dinheiro, mas ao mesmo tempo isso não gerou uma perda que fosse importante, que o fundo tivesse dificuldade de se recuperar, tá? Acho que isso é bem fundamental, assim, da nossa forma de gerir o portfólio, ser cuidadoso com as perdas. E aí sim você consegue estar com a cabeça livre, a cabeça limpa para voltar e pegar o mercado na volta. Como o Guilherme comentou na primeira resposta dele, a gente, ao longo do ano, a gente veio muito animado com queda de juros nos Estados Unidos. Num período difícil, a gente chegou a zerar toda a exposição, com alguma perda, nem era tão grande naquele momento, mas na margem a gente vinha perdendo dinheiro com essa posição. Teve cabeça limpa para um mês depois voltar para as mesmas posições, até maior, e pegar esse movimento recente de queda. Então é muito importante para o nosso time ter um portfólio que faça sentido, posições equilibradas. A gente aumenta o risco quando a gente sente que o portfólio está equilibrado. A gente vai ter um pouco menos de risco quando o portfólio está todo numa mesma direção. Então, acho que o fundamental é a gente ser um time macro e não um grupo de gestores independentes com limites individuais e que não estão olhando na mesma direção. Não, com toda certeza. Uma característica, um diferencial muito grande da gestão de vocês, né? E aí, agora a gente passou por uma retrospectiva aqui, falou um pouco também, né, dessa característica importante que é a gestão de risco, e eu queria olhar para frente e falar sobre o cenário agora, né? Começando pelo cenário global, como o Guilherme falou, o Fed finalmente, né, começou esse início de ciclo de corte de juros. O mercado até se surpreendeu com a magnitude do corte também. A gente tem ali os investidores de olho em cada dado econômico que sai, também nas eleições americanas. Então, queria saber um pouco mais de como é que está a leitura de vocês sobre esse momento aqui dos Estados Unidos, especificamente, quando a gente olha o impacto global também, né? Tá bom. Não, posso falar um pouquinho, não? O que você falou é exatamente isso. Era talvez o momento mais aguardado do ano, o corte do Fed, né? Acho que os 50 basis points surpreendeu a gente também. A gente estava na cabeça, sentido mais começar de 25, enfim, os 50 ele surpreendeu. Aí o que a gente está discutindo bastante, todo mundo, e agora, né? O que tem para esse final de ano, né? Acho que a primeira coisa que a gente acha é que não... Acho que o espaço para aplicar juros nos Estados Unidos não está muito bom. Assim. Acho que o mercado já precifica bastante corte, numa economia que para a gente está bem, está crescendo em torno de 3%. Esse corte de juros mais agressivo inicial do Fed, ele dá uma flexibilização das condições financeiras muito grande, assim, né? A gente tenta fazer algumas proxies do que essas condições financeiras significam para o PIB, e significa um PIB pode crescer acima de 3%, né? Elas estão em níveis bastante estimulativos. Num ambiente onde o balanço das famílias e das empresas já estava bom, assim, né? Então, assim, para a gente reforçar um cenário de soft landing nos Estados Unidos, que se fosse concretizando, talvez tenha menos quedas de juros que o mercado está precificando, pelo menos nos próximos 6 meses, assim. Então a gente não está animado em aplicar juros lá, não. A gente até vê, o mercado tem uma preocupação grande com o mercado de trabalho, a gente vê provável estabilizar boa parte do que ocorreu com a alta de desemprego, que saiu de ao redor de 3,5 para 4,30, foi tirar um excesso de demanda, no momento em que tem bastante imigração para os Estados Unidos, assim, que tem aumentado a força de trabalho, e algumas mudanças do pós-pandemia que pode estar distorcendo a análise de alguns indicadores. Então a gente acha que o mercado de trabalho estabilizar e vai que esse estímulo já começa a reacelerar um pouquinho a economia, você pode ver o desemprego voltar a cair, né? Então, tem alguma chance do Fed fazer mais um corte de 50 basis points, mas a gente acha mais provável fazer 25, e tem chance de no primeiro trimestre do ano que vem o Fed dar uma pausa, pular uma reunião e assim por diante, porque a economia ficou bem, a inflação está convergindo para a meta, mas sem recessão, então esses cortes eles não deveriam ser tão agressivos assim, tá? Então isso para os Estados Unidos. Aí a gente vê na Europa até um caso um pouquinho ao contrário, a economia lá está mais fraca, a inflação a gente já vê risco que ela pode ficar abaixo de 2%, então lá até a gente vê que bancos centrais da zona do euro, do próprio Inglaterra, eles podem começar a cortar mais toda a reunião e talvez uma taxa de juros mais baixa do que está precificado no mercado. A única coisa que a gente está destacando também, que a história até agora foi muito o Banco Central. E nesse último trimestre, acho que vão ter outros fatores, né? Um você já citou, que é a eleição americana.
A gente não tem uma opinião forte sobre quem vai ganhar, tá? Mas a gente sabe que vai ser bem disputada. Acho que o mercado, por enquanto, tem algum viés leve para a Kamala ganhar, mas como ela é bem disputada, a gente acha que daqui até a eleição faz sentido ter algum hedge para uma vitória do Trump, né? Isso tem algumas implicações para o tipo de posição que a gente está olhando. Dois outros assuntos é a China fazendo uma rodada de estímulo maior do que ela estava fazendo. A gente tem cuidado nessas análises de retorno de China, mas é algo importante para a gente acompanhar. E um pouco na margem, esses conflitos no Oriente Médio se intensificando um pouco. Acho que não é algo que está afetando as nossas posições até agora, que faz a gente mudar o cenário, mas é algo importante para acompanhar também. A gente acha que esse quarto trimestre é isso. Tem os bancos centrais, o Fed cortar um pouco menos do que o mercado está precificando, e com dois assuntos, pelo menos, importantes entrando na história: eleição americana daqui a um mês, e essa história de China mais Oriente Médio, para a gente prestar um pouco de atenção. Com certeza, com certeza. E aí, dentro desse panorama, né, como é que a gente encaixa o Brasil? A gente vê o Banco Central aqui indo na contramão, então aumentando a taxa Selic, ainda tem uma preocupação com a trajetória da inflação também, as nossas próprias questões fiscais. Então, Bruno, como é que você está vendo esse próximo passo aqui de atuação do Banco Central, agora do lado de cá também, né? Pois é. Primeiro ponto é que parece que os investidores, em particular os estrangeiros, são obcecados poxa, o Fed está caindo juros, como pode o Banco Central do Brasil subir juros? Parece que as pessoas esquecem que a última alta dos juros do Fed foi em junho do ano passado. Na reunião seguinte, o nosso Banco Central do Brasil cortou juros. E o Fed ainda não... Ele acabou sendo a última alta de juros naquele momento, mas a verdade é que o próprio Fed sinalizava que ainda tinha alta de juros pela frente. Eles achavam que subiriam pelo menos mais uma vez naquela época, e o Brasil estava cortando juros. Então, essa coincidência de ciclos de taxa de juros, ela não é tão comum assim quanto é em outras economias e como muitos investidores gostariam de imaginar. Então, eu vejo pouca relação aí. Como o Guilherme falou, a gente veio num período em que teve a inflação da Covid e depois a desinflação pós-Covid. Esses ciclos foram muito coordenados entre diversos países. De fato, o Brasil começou a subir juros um ano antes e começou a cair juros um ano antes do Fed. O Banco Central Brasileiro agora está tendo que voltar a subir juros. Ainda é o primeiro, mas é uma outra etapa do ciclo. Qual vai ser o fator dominante nesta etapa do ciclo? Depois da primeira queda de juros, primeiro ciclo de queda por inflação, a gente vai começar a ver uma discussão, que eu imagino isso aconteça na virada do ano, início do ano que vem. Assim, poxa, quais países puderam cortar juros só para reduzir a restrição monetária, mas ainda precisam de uma taxa de juros restritiva? O caso, por exemplo, que parece ser dos Estados Unidos. Essa é uma das nossas apostas hoje. E do Brasil, diga-se, quais países que vão poder avançar no ciclo de juros e vão precisar colocar a taxa de juros em nível estimulativo? Provavelmente o caso de Europa, o caso do Chile, o caso da Suécia e o caso de alguns outros países. Esse é o debate do momento. Como é que o Brasil se insere nisso? O Brasil está claramente entre aqueles países, assim como os Estados Unidos. São dois países que eu não tenho nenhuma dúvida que estão nesse caso, que estão crescendo num ritmo muito forte ainda, por razões diferentes, mas ambos estão crescendo num ritmo muito forte. O caso brasileiro, a gente cresce a um ritmo de mais ou menos 2,70 desde 2019, tá? Desde antes da pandemia. Nesse período, o nosso desemprego caiu de 11,5% para 6,5%, 6,6%, por aí. Aproximadamente 5 pontos percentuais de queda de desemprego. A gente usou uma ociosidade da nossa mão de obra, que bom, graças a Deus, é muito bom para o país que isso aconteça, mas a gente não tem mais 5% da mão de obra disponível, porque o desemprego não vai ser 1%. Esses 6,6%, 6,7% são o mínimo histórico. A utilização da capacidade da nossa indústria, ela subiu de 75%, que é baixo historicamente, bem baixo, para 83%, que é quase a máxima histórica. Então, o nosso parque industrial tinha uma ociosidade que ela também foi utilizada nesse período. Poxa, como é que a gente vai conseguir seguir gerando esse ritmo de crescimento?
parece difícil. Parece que qualquer pressão adicional, impulso fiscal, qualquer impulso de demanda que tenha, ele vai fluir muito mais para a inflação do que para a atividade econômica. Obviamente, o Banco Central sabe disso, e o Banco Central precisou atuar, né, de forma cautelosa para que isso não aconteça, no dever dele de perseguir a meta de inflação. Sem falar na desancoragem das expectativas de inflação para todos os prazos, que é algo que o mercado... É o jeito que o mercado demonstra a preocupação dele com o cenário atual de convergência da inflação. É um cenário bastante claro que precisa subir a taxa de juros, tá? Não é uma cautela excessiva do Banco Central, muito pelo contrário, ele tem que fazer esse ajuste. De quanto que é esse ajuste? A gente acha que é alguma coisa ao redor de 250 basis points, que é 2,5% de alta de taxa de juros, seria uma Selic beirando ali ao redor dos 12%. O que vai fazer a gente ser obrigado a subir um pouco mais ou poder subir um pouco menos? Acho que aí a política fiscal é chave, tá? É muito difícil de saber como que os lags do impulso fiscal, que foi muito grande, em particular desde fim de 2022, com a PEC de transição e esse ano com precatórios, mais a ajuda muito bem-vinda ao Rio Grande do Sul e contra as secas, tudo isso gerou uma expansão fiscal bastante significativa que está circulando na atividade econômica. Quando que essa expansão fiscal ela vai se reduzir ao longo do tempo, porque a gente tem um arcabouço aprovado pelo Congresso que sugere que gasto tem que crescer no máximo 2,5% acima da inflação. Ele hoje está crescendo perto de 2 dígitos acima da inflação, então vai ter uma desaceleração. Quanto mais rápido essa desaceleração bater na atividade econômica, a gente começar ver a atividade econômica esfriar, o Banco Central vai poder ficar um pouco mais confiante do seu cenário e reduzir um pouco o pace da alta de juros e deve eventualmente terminar um pouco mais cedo. Se por acaso o fiscal seguir um pouquinho mais expansionista ou a forma com que esse fiscal que foi colocado na economia, ele circular e durar mais tempo com atividade robusta, o Banco Central pode ser obrigado a estender esse ciclo de juros. Obviamente, olhar também os dados de inflação corrente vai acabar sendo bem decisivo para ter essa medida. Hoje, os fundos eles estão posicionados para pegar a melhora dos ativos com base na reação do Banco Central. Então, lá atrás, como eu disse, a gente tinha um book que ele tinha basicamente 4 pernas: tomado em juro curto, aplicado no juro longo, vendido em inflação implícita nas NTNBs, que é basicamente ficar vendido numa NTNB e aplicar pré o mesmo volume, e vendido em dólar real. As pernas que dominavam, a principal perna que dominava era o tomado em juros curtos e um pouquinho do flattering longo, da inclinação de aplicar o juro longo. Agora, a gente está mais focado na venda de inflação implícita e na venda do dólar real. O book está mais pesado, que você, poxa, agora o Banco Central está caminhando na direção correta, numa direção de mais cautela. Os investidores vão olhar para isso, os investidores eram muito céticos quanto ao Banco Central ter a capacidade de subir os juros, especial da magnitude em que ele está sinalizando que vai subir. E agora os investidores vão começar a reduzir o prêmio de risco no câmbio e reduzir o prêmio de risco nas inflações implícitas, que hoje é altíssimo para padrões históricos, em relação à meta de inflação. A gente tem uma meta de inflação de 3% e o Banco Central está se mostrando corajoso em perseguir o mandato dele, enquanto as inflações implícitas nas NTNBs estão por volta de 5,5%. O teto da nossa meta de inflação é 4,5%. Tá? Foi muito raro historicamente, a não ser em choques, como aconteceu no final do governo Dilma, que a inflação bateu 12%, e como aconteceu na pandemia, que a inflação ficou ali, chegou a bater um pico ali perto de 10%. Fora esses 2 momentos, foi muito raro o mercado precificar nas NTNBs uma inflação acima do teto da meta de inflação. E hoje a gente está 1 ponto percentual acima do teto da meta de inflação. A gente acha que é muito prêmio e vale o risco de estar vendido nessa posição. Vendido em NTNBs e aplicado em pré
para ganhar esse prêmio da inflação implícita. Certo, então a gente teve uma verdadeira aula aqui, a gente falou, né, de cenário Brasil também, como o fundo está posicionado nos termos de juros, moeda, aqui, inflação e todas as características que você abordou. E quando a gente olha lá para fora, né, considerando o cenário que o Guilherme trouxe também, né, como o janeiro está se posicionando. Lá fora, acho que é um bom exemplo. Nosso posicionamento atual é um bom exemplo de como a gente combina uma cabeça do cenário macroeconômico com olhando para o técnico de mercado, para o posicionamento de mercado, para de fato posicionar o janeiro. A gente tem uma cabeça, eu diria que otimista para o cenário de inflação dos países desenvolvidos. A gente acha que a gente vai seguir um processo de desinflação, vai ser um pouco mais lento, um pouco mais rápido em alguns momentos, mas o cenário de inflação ele provavelmente vai seguir de pé. Só que o mercado se animou demais com o risco de recessão nos Estados Unidos. E a gente acha que esse risco ele parece tão pequeno quanto ele era há um ano atrás. De fato, o mercado de trabalho ele teve uns dados piores, mas é natural que o mercado de trabalho está sendo distensionando, o mercado de trabalho americano está distensionando nos últimos trimestres. E conforme você tem um nível de criação de emprego basal mais baixo, de vez em quando a gente vai beirar uns níveis que eles parecem baixos demais para o desejo do Fed. Mas com o PIB, como o Guilherme falou, com o PIB crescendo a 3, nos últimos 4 trimestres, no último trimestre entre 2,5 e 3, né, no terceiro TRI, que o dado oficial ainda não foi divulgado. A gente olha os índices de condições financeiras, eles sugerem um PIB crescendo acima de 3. Por que será que os Estados Unidos vai ter uma criação de emprego menos de 100 mil por mês? Por que o desemprego vai seguir subindo forte? O mercado tende a extrapolar padrões estatísticos históricos, só que a gente olha para o funcionamento do mundo pós-pandemia e ele tem funcionado diferente do passado. Várias coisas nos surpreendem, vários indicadores que o mercado costumava se basear para definir recessão, para definir ciclo econômico, estão funcionando diferente. As economias são mais dependentes de serviços do que eram para a pandemia. Quem é mais dependente de indústria está sofrendo muito mais. Está aí a China, que tem um parque industrial em percentual do PIB muito relevante. A economia tem sofrido muito. Está aí a Alemanha, que é o mesmo caso, muito dependente da indústria dela. E a Europa como um todo, em alguma medida. Os Estados Unidos é um país muito mais dependente de serviços. E os Estados Unidos vai muito bem, obrigado. Tá? Assim como a economia brasileira também é muito dependente de serviços. Então a gente acha que tem um case, o risco-retorno, embora a gente siga vendo um cenário de desinflação, eu pessoalmente acho que daqui a 2 anos a gente vai estar discutindo uma taxa de juros americana talvez por volta de 2%. Mas o cenário de curto prazo, o cenário dos próximos meses, o melhor risco-retorno para nós está em apostar que o ciclo de juro americano pode gerar surpresas para o lado de ser mais curto do que o mercado está precificando hoje. Tá? Esse é o próximo movimento que a gente está posicionado. Então, em geral, a gente aposta em uma reversão dessa excessiva precificação de queda nos juros americanos, e aí a gente se protege aplicando juro em alguns outros lugares em países desenvolvidos, em particular na Europa, onde a gente vê uma economia mais fraca, uma inflação desinflacionando parecida com os Estados Unidos, só que uma economia que está muito mais fraca do que está a economia americana. Quando a gente chegar naquela segunda etapa da pós-desinflação, ver quem precisa colocar o juro no nível estimulativo. O Banco Central Europeu certamente vai se ver nessa situação, o Banco Central Americano não. Hoje o mercado precifica basicamente a mesma história para os dois. A gente acha que isso vai mudar. Isso foi verdade até aqui. A gente acha que isso vai mudar para frente. Isso impacta também as moedas. Então, um dólar mais forte contra o euro possivelmente é uma aposta que o fundo tem. Isso vale para o euro, vale para outras moedas de países desenvolvidos também. Mas a história do euro é a mais redonda de todas.
Acho que vale só completar que a eleição americana, como a gente disse antes, pode até reforçar alguma dessas posições ali, né? Se tiver um cenário onde o mercado vai se proteger contra o Trump, algumas medidas ele pode favorecer o dólar também, né? Você já tem essa reprecificação de juros que vai na direção de ajudar o dólar, e a eleição do Trump, ou o risco de uma reeleição do Trump, acho que ajuda um pouco essas posições. Né? Uhum. E olhando para o mercado de renda variável, tem alguma oportunidade, seja lá fora, localmente, que vocês enxergam também? No mercado de equities, a gente opera com uma cabeça de global equities. A gente tem um gestor que é responsável por equities global. E 80% ou um pouco mais do risco do fundo em equities está no mercado offshore. Então, essa é a primeira mensagem importante. Qual foi o grande caso que a gente surfou no primeiro ano de história do Janeiro? Foi comprado nos setores de tecnologia, em particular os setores que se beneficiam desse aumento do investimento em inteligência artificial. Tá? Todas as empresas estão no mercado americano, ou de Taiwan, ou da Holanda. Não tem nada no Brasil, infelizmente. O Brasil é consumidor e, inclusive, um bom volume de dólares sai do país porque a gente precisa, assim como todos os outros países do planeta, precisam investir em AI para se colocar no futuro. Então a gente gostava de comprar esse setor, e para fazer o fund, né, para fazer o hedge, a gente era vendido em consumo básico americano, por achar que é caro, e a gente era vendido em industrials nos Estados Unidos. Por que industrials? Porque é onde você está competindo com a China. A China, ela na saída da pandemia, ela investiu, até dá para dizer, sobreinvestiu na indústria de manufatura. Então, ela tem oversupply, excesso de oferta de tudo e qualquer coisa. E qualquer país do mundo que precisa competir com ela, está aí, de novo, o exemplo da Alemanha, que está passando por uma situação difícil economicamente, competir com, por exemplo, o carro elétrico chinês. Vários embates geopolíticos em cima disso. A gente acha que é o setor mais frágil. Vai ficar cada vez mais dependente, por exemplo, do debate de tarifa contra a China. Não é à toa que esse debate aparece latente na eleição americana. A Europa colocou tarifa contra carro chinês, o Brasil colocou tarifa contra carro elétrico, que basicamente impacta as importações da China. Então, esse foi o grande case do janeiro, esse case relativo. Esse case segue de pé, a gente segue nele. Mas, em paralelo ao case relativo, a gente teve apostas pontuais, boa parte do tempo comprado em bolsas americanas, em particular em tecnologia, direcional, e em abril, quando teve aquele aumento de risco agudo, com preocupação fiscal, que a gente achava que ainda não era o momento de se preocupar com o fiscal brasileiro, tá? A gente achava que ali o maior problema era só o Banco Central ajustar a política monetária e que a gente ia colher um rally de mercado. Isso foi acontecendo e a gente acha que os mercados brasileiros ainda iriam performar bem. A gente chegou a comprar Ibovespa, diria que bastante barato naquele período. Ainda é barato, mas quando eu olho o contexto total, o janeiro está com a menor exposição em renda variável desde que começou o fundo, seja Brasil, seja offshore. Em particular, eu gosto de olhar para a gente, como time ali, a gente gosta de olhar para o valuation do S&P Equal Weight, que o índice S&P ele tem uma característica muito boa, que ele vai evoluindo ao longo do tempo. Então, empresas vão morrendo, vão perdendo participação, ele vai muito rapidamente. A economia americana também é uma economia muito dinâmica, então permite que o índice se ajuste muito rápido. O que era a NVIDIA há 5 anos atrás? Hoje é a empresa mais valiosa, uma das 3 mais valiosas do mundo. Eu já estava falando em casa, minha família nunca tinha ouvido falar de NVIDIA na vida. Eu falei, poxa, é a maior empresa do mundo. Daqui a 5 anos todo mundo vai saber quem é, mas já está gerando valor para o investidor do S&P. E como o índice foi mudando de peso ao longo do tempo, olhar para os valuations do S&P não parece uma boa coisa. Você vai achar que ele está caro, ele não está caro. Então a gente gosta de olhar para o S&P Equal Weight. Mas o valuation do S&P Equal Weight está no nível mais caro desde que o janeiro foi lançado. Ele está caro historicamente, num ambiente que o VIX, que é a volatilidade esperada da Bolsa Americana,
também está mais elevado do que a média dos últimos 10 anos. E a taxa de juro real, que é o custo de oportunidade para investir em qualquer coisa, basicamente, a taxa de juro real dos títulos americanos está no nível mais alto do que a média dos últimos 10 ou 20 anos. Quando eu junto tudo isso, não acho um bom momento para alocar risco direcional. Então a gente segue com as apostas long short, um risco menor, mas sem direcional no momento, para poder ter fôlego e comprar na hora que a gente tiver oportunidades aí, elas felizmente sempre aparecem. Perfeito. Então, acho que a gente passou por praticamente tudo que a gente se propôs aqui, né? Então, falamos do passado também, desses 12 meses, falamos de cenário, posicionamento. Queria saber se também tem alguma mensagem que vocês queiram passar para os investidores do janeiro. Então, olhando aqui para os próximos meses, para justamente essa parceria aqui a longo prazo também, né? Que vocês propõem aqui, cada dia olhando os mercados e enfrentando tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Não, acho que a mensagem assim a gente tem aprendido bastante a lidar com cenários, né? Acho que a gente teve nesse 1 ano aí experiência para todo lado, né? Quais que a gente acertou, quais que a gente errou, e um pouco no que o Bruno falou, a boa gestão de risco, a nossa disciplina ali de estar sempre analisando dados, cenários, a gente tem conseguido surfar bem nesse cenário, né? Foi só o primeiro ano, a gente quer ter muitos pela frente ali, mas acho que a gente está muito animado de estar caminhando na direção certa, dar um retorno e um risco apropriado aí para o fundo, para os nossos clientes ali. Do meu lado, eu acho que, em primeiro lugar, agradecer quem confiou no fundo, confiou na nossa equipe como gestor da sua poupança. Agradecer quem está interessado, está acompanhando o fundo e pensando em investir. Então, o time está funcionando super bem. O investimento do Itaú trouxe a gente da senioridade do Guilherme e outros do time, tá? A gente tem evoluído como grupo. Quando eu olho para a história desse ano, eu fico feliz do que eu vejo, tá? Nos momentos difíceis de mercado, a gente perdeu pouco dinheiro, e nas oportunidades em que a gente teve, quando elas apareceram, a gente conseguiu alavancar o fundo e remunerar o produto bastante bem. É um produto com risco-retorno que eu acho que é super adequado. Aos poucos a gente vai conseguir ir tomando ainda mais risco e ganhando confiança no time, no jeito da gente produzir conteúdo e fazer esse conteúdo se transformar em posição, tá? Adicionalmente, a gente chega aqui todo dia 8 da manhã fazendo reunião, começa às 8h30 da manhã uma reunião, termina o dia, todo dia por volta, uma reunião que vai de 5 às 7 da noite, tentando achar as brechas de mercado, o que não está bem precificado, o que na nossa carteira a gente consegue para deixar o fundo com um risco-retorno mais adequado. Quando o risco-retorno está mais adequado, é isso que nos permite alavancar quando tem os sustos, quando o mercado tem um aumento de volatilidade, em que alguma parte dos investidores está sofrendo, a gente tenta estar de pé para poder alocar risco nesses momentos e conseguir gerar valor para o nosso investidor. Dizer só que a gente segue mais confiante do que nunca nesse processo no final desse primeiro ano. Maravilha. Então, para você que nos acompanhou até aqui, apenas relembrando, a família de fundos Janeiro é composta pelo fundo multimercado, pela estratégia de renda fixa e pelas suas respectivas versões na Previdência também. E a gente tem uma novidade na prateleira, que é o Itaú Janeiro Infra. Para você saber mais, basta acessar o link da descrição do episódio e ficar por dentro de todos os fundos Itaú Janeiro. A gente se vê na próxima.